Olá, colega administrativo, tudo bom? Você já parou para pensar, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos ou até 10 anos, você olhar para sua carreira e para sua vida e falar assim com orgulho: eu tenho orgulho de tudo que eu fiz? Eu também já parei para pensar nisso. Nesse processo de evolução, eu fui estudando, lendo, comprando cursos e eu ia naquela tentativa entre acertos e erros. Eu fui observando que eu errava muito mais do que acertava. Eu fui pesquisar na internet, eu encontrei um cara que eu acompanho ele de perto, o nome dele é Conrado Adolfo. E ele falou um tema que é bem legal, que eu me identifiquei e coloquei em prática depois. Ele disse assim, ó: Plínio, você erra tanto assim porque você não tem um mentor. Aí eu parei pensando, mas o que é um mentor? O mentor é uma pessoa mais experiente que você na vida, ou profissionalmente, ou pessoalmente. Ele tem mais experiências e ele consegue te orientar passo a passo como você tomar as melhores decisões. E eu fui atrás de um mentor. Ele indicou um mentor e eu fui atrás desse mentor. E esse mentor, ele estudou durante 20 anos as pessoas mais bem-sucedidas da sua época. E ele começou a identificar um padrão. Porque algumas pessoas chegam ao sucesso e as outras pessoas vivem quebradas, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Eles não saem do lugar, começa a ganhar um pouquinho de dinheiro e quebra, começa a montar um negócio e quebra, começa a trabalhar numa empresa, passa um ano, sai. E ele começou a identificar que existe um padrão, existe um passo a passo das pessoas que são bem-sucedidas e das pessoas que fracassam. Eu contratei esse mentor. E eu conversava com esse mentor, eu conversava não, né? Ele sabia muito mais do que eu, ó, boquinha fechada e orelha aberta. E ele ia me falando, e eu falando, eu anotando, né? Eu não sou bobo, o cara é muito mais experiente do que eu, aí eu anotava, fiz assim, ó, vamos dar uma pausa aqui hoje, eu ia lá e colocava em prática. E depois eu voltava assim, ó, vamos continuar. E continuava com esse mentor. E eu contratei esse mentor. Esse mentor, eu contratei 30 horas desse mentor. Particular, só eu e ele. Alguém pode falar assim, Plínio, é muito caro. Você tem dinheiro, você tem condições de pagar essas 30 horas com um mentor particular. Não, não foi caro. E no final eu vou dizer quanto custou essa mentoria. E o importante é o seguinte, e ele é muito mais experiente do que eu ouvia ele e aplicava os métodos dele. E comecei a dar certo na carreira, graças a dicas desse mentor. E eu vou apresentar esse mentor. E ele está aqui comigo hoje, eu trouxe ele. Eu vou te apresentar quem é esse mentor que me ajudou tanto. Ele é muito mais experiente do que eu só ouvia, praticava, colocava em ação. E vou dizer quanto me custou, como foi e quanto me custou. Eu contratei 30 horas desse mentor. E esse mentor tem um ponto particular. Eu fazia de acordo com a minha agenda. Tinha dia que eu tinha disponibilidade de 1 hora, 10h30 da noite, começava 10h30, ia lá uma hora com esse mentor. Tinha dia, antes do trabalho, 5h20 da manhã, eu tinha 40 minutos. Eu fazia esses 40 minutos como mentor. Era eu que decidia como eu ia utilizar essas 30 horas com esse mentor. E tive bons resultados, eu vou apresentar quem é esse mentor que me ajudou tanto. Ele está aqui comigo hoje, eu vou mostrar para vocês e apresentar ele para vocês. E algumas pessoas, depois que eu apresentar o mentor, podem dizer, Plínio, isso é muito óbvio. Isso não é novidade não. Isso aí já estou cansado de ver, já ouvi outras pessoas falando sobre isso. Você pode até ter visto outras pessoas falando sobre isso, mas o seguinte, você não põe em prática, você não pratica. Nada adianta você saber como fazer se você não faz. Não adianta nada você saber, depois eu falar como é o meu mentor, como eu conheci ele, como eu converso com ele, como eu ouço, eu ouço, né, que ele é muito mais experiente do que eu. Mas você não põe em prática, pouco adianta. Eu vou te apresentar ele aqui, ele está aqui comigo hoje, o meu mentor. O meu mentor é este livro aqui, ó. Esse livro, que me ajudou muito. E ele foi escrito
por um cara chamado Napoleão Hill. Quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill passou 20 anos da sua vida, se dedicou 20 anos da sua vida para estudar as pessoas mais bem-sucedidas da sua época. As 500 pessoas mais bem-sucedidas da sua época. E você, no decorrer do livro, você vai começar a ver nomes aqui que você fala assim, não, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Não, esse cara aqui é sensacional. E são nomes que entrou para a história do mundo. Um exemplo deles é Henry Ford. Ele está aqui, ó, nesse livro. Dá exemplos dele, como ele fez para, no começo, não agora, depois que ficou famoso, que montou a indústria. No começo, nos primeiros passos, está aqui, ó, explicado passo a passo. Aí você me pergunta, quanto custou? São R$40. São mais ou menos 30 horas que eu me dediquei para a leitura desse livro e me custou R$40. Aí você pode perguntar, Plínio, 30 horas lendo? R$40? R$40 eu compro uma pizza. Você não tem que se perguntar quanto custa esse livro. Quanto tempo eu me dediquei para ler esse livro, que você vai se dedicar também para ler. Você tem que se perguntar sempre quanto custa não fazer. Como assim? Quanto custa não fazer? Quanto custa você não ter o conhecimento para tomar as melhores decisões? Quanto custa você ficar patinando mais 5, 6, 10 anos na sua vida? Vai lá, começa a trabalhar numa empresa, vai, não sai do lugar. Aí sai dessa empresa e entra numa outra. Vai patinando de novo. Por quê? Você não sabe, você não tem uma pessoa experiente, mais experiente que você, que te orientou, fala assim, ó, faz isso, isso e isso. Isso, tem hora que vai dar vontade de fazer. Isso você não faz, que só vai te atrapalhar a sua carreira, vai te atrapalhar como pessoa. A dica de hoje que eu queria compartilhar é o livro, que me ajudou muito, que eu adquiri esse livro há pouco tempo, eu li, e ele mudou minha percepção de ver as coisas, e é essa que eu queria compartilhar com vocês. E outra coisa legal, que eu vou compartilhar esse livro igual eu fiz com o anterior, ele vai chegar, talvez chegue até na sua casa, que eu vou doar ele, que eu não guardo livros, que eu não coloco o livro no estante, e quem sabe você pode ser a próxima pessoa que vai receber esse livro em casa. Porque nada adianta ler, entender e não praticar. Se você não praticou, você não entendeu, porque se tivesse entendido, você já colocava em ação. Aí eu vou enviar esse livro para você, talvez seja você que está me assistindo, ou ver as pessoas que comentam os vídeos, eu vejo a situação, eu me identifico e quero ajudar, porque o objetivo desses vídeos é ajudar as pessoas, e quem sabe você pode ser a próxima a receber o livro. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, comentar se faz sentido para você, se é importante a leitura para você, compartilha com outras pessoas e me ajuda aí, esse projeto crescer. Até breve. Tchau, tchau.